Olá, boa noite a todos. Deus abençoe. Vamos nós mais uma vez com mais um vídeo. Bom, o vídeo de hoje ele vai ser um pouquinho diferente do que tem sido os outros, porque eu já cheguei no canal, eu já cheguei nos vídeos, né? Já abri na Bíblia, já falando, já meditando a palavra, e eu estava pensando e que me faltou um pouquinho, né? Faltou um pouquinho dizer quem sou eu, né? Então, no vídeo de hoje, eu gostaria de contar um pouquinho de mim. Assim, não, que é claro, eu não vou contar a minha história inteira, né? Mas, na vida da gente, na nossa vida, na nossa caminhada, nós temos um momento, acredito que todos nós temos um momento da vida que a gente identifica esse momento como o primeiro amor, né? E ouço muito hoje, a gente escuta muito, né, nos grupos de orações, nos momentos de orações, até mesmo nas pregações, de dizer muito, precisamos voltar ao primeiro amor. Todos nós tivemos um primeiro amor, né? Um primeiro momento, aquele momento em que Deus chegou e penetrou firme, fundo no nosso coração, na nossa alma, e nos chamou, e a gente sentiu aquele momento, aquela alegria, aquela felicidade, e não queria saber de outra coisa, aquela alegria de ter encontrado Deus, de ter escutado a sua voz. Também tive esse momento, todos nós tivemos. É sobre esse momento que eu quero falar. Assim, eu não gosto muito dessa expressão, precisamos voltar ao primeiro amor, porque eu penso que a nossa vida, a nossa caminhada, ela é uma crescente. Nós caminhamos para uma crescente. E essa expressão, muitas das vezes, é claro, ela diz, nós precisamos voltar àquela primeira emoção, sentir aquela primeira emoção, nos alegrarmos como naquela primeira vez, mas eu penso que a vida é feita de crescimento, e eu não posso nunca, numa caminhada hoje, amar menos Deus ou me emocionar menos com Deus do que eu me emocionei na primeira vez. Se a nossa caminhada é um crescimento, se a nossa caminhada é um crescimento espiritual, se a gente caminha pelo que diz no livro do Castelo Interior, a nossa vida espiritual ela é um crescimento, é um avançar rumo para dentro do castelo e encontrar o rei no aposento mais íntimo, e para o que no final se tem um matrimônio espiritual. Então, o matrimônio espiritual ele não é feito apenas de primeiro amor, porque a nossa caminhada com Deus ela não pode ser somente emocional. Ela é firme, é uma caminhada firme, decidida. A nossa caminhada com Deus ela tem que ser decidida, ela tem que ser constante, entendeu? Ela tem que ser forte, ela tem que ser bem alicerçada, ela não pode ser baseada apenas no emocional. Porque quando a gente baseia apenas no emocional, nem todo dia a gente está com um emocional bom. Então, nós precisamos ser alicerçados na rocha. Na rocha que é Jesus. Então, a nossa caminhada ela é constante. Mas eu queria falar desse primeiro encontro que eu tive com Deus. Assim, para alguém falar que eu tive um primeiro encontro é até meio estranho, né? Porque eu cresci na igreja. Eu nasci na igreja católica, os meus pais sempre foram católicos. Eu nasci numa cidadezinha do interior chamada Cuparaque, uma cidadezinha pequena, não sei quantos habitantes lá tem, mas não tem muito, né? Muitos mil habitantes. É uma cidade pequena, belíssima cidade hoje, muito bonita, com casas lindas hoje, assim, cresceu muito. Mas quando eu nasci lá, era uma cidadezinha muito pobre, entendeu? E ali eu cresci num ambiente familiar católico. Os meus pais, eu fiz
catequese lá, entendeu? E lá a catequese, ela era, você começava na turminha pequena, ia crescendo, e quando eu cheguei na catequese para preparação para a primeira comunhão, já estava lá nos meus 12 anos, se eu não estou enganado, era inclusive o meu catequista de primeira comunhão, o meu tio, né? Dei muito trabalho para ele, o meu tio Zeca. E quando eu estava para fazer a primeira comunhão, na preparação, que a gente mudou para Belo Horizonte. Os meus pais primeiro foram vindo, né? Os meus irmãos, a minha irmã, e o meu pai, e aí foi ficando para trás eu, minha mãe. Tinha certos momentos que a minha mãe vinha fazer tratamento, ficava eu sozinho lá. Claro, né? Com todos os meus parentes lá, meus tios lá, né? Não sozinho completamente. E pro resto eu vim. Então, aos 12, 13 anos, não lembro a certa idade que eu tinha, eu vim para Belo Horizonte. E aqui, bobo, né? Jovem, bobo. Assim, aqui a gente já foi para a igreja também. Mas, nessa fase de jovem, de grupo de jovem, a gente fica sempre lá com o pezinho lá no grupo de jovem. Aí acaba a reunião do grupo de jovem, a gente vai para um barzinho tomar uma cerveja. Eu era menor ainda, né? E foi nessa, foi assim, e chegou um ponto que conheci algumas turmas que já não eram mais da igreja, entendeu? E conheci alguns, assim, não que tivessem sido totalmente uma má influência para mim, entendeu? Assim, até porque por mais que a gente não fosse da igreja, a gente se policiava muito. Assim, era um grupo que a gente só brincava, a gente jogava sinuca, eu bebia bem nessa época, droga eu nunca cheguei a usar, porque eu sempre recebi dos meus pais, eu tinha uma ética que não me permitia ultrapassar certos limites, e a droga era um limite que o meu senso ético, o meu senso familiar não permitia ultrapassar. Então, droga a gente nunca usou. Bom, na verdade, os meninos usavam, né? Eu nunca usei. Talvez eu da turma ali seja o único que não tenha usado. Ou os mais novos, que a gente não deixava usar também. Entendeu? Assim, os mais novos que chegavam, adolescentes, né? A gente não deixava eles usar, apesar de que eu era adolescente também, né? Não tinha nem meus 18 anos. Mas a gente cresceu ali, né, no grupo com aquele povo, com os meninos, muito som. Na época tinha muito som de rua, né? A gente ia pra som, confusão. A gente não buscava confusão, mas a gente não fugia dela também não. A gente gostava bem de arrumar uma confusão, de arrumar uma briga, entendeu? E foi nesse meio que eu fui crescendo, afastei bastante da igreja, entendeu? Mesmo não indo, às vezes indo lá no grupo de jovem, mas na missa eu não ia, sabe? Já não ia mais. Eu era um católico como muitos são por aí, entendeu? Hoje em dia se diz muito, eu sou católico não praticante. Eu acho isso um horror, sabe? Eu sou católico não praticante. Gente, como que eu posso ser o que eu não pratico? Sabe? Isso é uma doideira muito grande, a pessoa achar que ela pode ser católica e não ser praticante. Sendo assim, eu posso ser muito bem um atleta de alto rendimento, né? Mas eu não pratico esporte, mas eu sou um atleta de alto rendimento. É uma doideira falar que sou católico não praticante. Bom, e é assim, a gente já não ia mais na missa, eu não ia, entendeu? Conheci, sabe, já tive as minhas experiências sexuais, fui pai com 16 anos, hoje o meu filho tem 18 anos, já é um homem, né? Assim, graças a Deus, um excelente menino. Assim, tem suas dificuldadezinhas, assim, muitas vezes provocadas pela ausência também minha, muito, né? Mas é um excelente menino, um menino muito, muito tranquilo, entendeu? Tem suas rebeldias típicas da idade, mas comparado ao que eu era, ele é um doce, entendeu? Não sai de casa,
E assim, não dá trabalho, tanto trabalho assim. Dá trabalho dentro de casa, né? Que só fica dentro de casa. E assim eu fui crescendo. Um jovem, ali, bebida. É, e, e nesse meio, assim, pouco depois, né? Meu filho nasceu em 2002, o Renan. Foi no final de 2002. Sim, foi quando mudou. Quando a minha história mudou, né? Eu lembro que se eu não estou enganado, foi no Réveillon de 2002. Acredito eu que tenha sido. Porque eu lembro que eu acordei naquela manhã no Réveillon pensando muito no meu avô. Interessante, eu acordei naquele dia pensando nele. E eu pensava, poxa, será que o avô não vai conhecer não vai conhecer o neto dele? Entendeu? Será que não vou ter oportunidade de levar, conhecer? Queria muito que ele conhecesse. E o bisneto, né? E eu acordei pensando nele, era Réveillon, né? A Réveillon não passava Réveillon em casa, Natal nem sempre, às vezes, mas o Réveillon nunca passei em casa, entendeu? Então naquele dia eu tava indo, né? Já tinha a minha festinha para ir no Réveillon e deu 7 horas, 8 horas mais ou menos. Eu ia para casa de dos parentes de um desses meus amigos e era uma noite já reservada para bebida, né? A gente ia beber a noite inteira. E eu tava subindo a rua do bairro, né? Não lembro, acho que uma garrafa de vodka, se eu não me engano, a outra não sei se era de cortesano, não lembro o que era bebida. Eu só sei que eu tava com uma garrafa de bebida em cada mão. Subindo a rua, aí eu vejo um grupinho de parente embolado em frente a um supermercado do bairro. Eu falei, grupo de parentes, você já viu, né? Quando tá reunido é má notícia. Aí eu escutei alguém falando, olha, o Dudu tá subindo aí. Aí vão pedir pra ele ir lá, pra ele voltar pra ajudar a dar a notícia pra mãe dele. Eu falei, eu lembrei na hora, meu avô morreu. E foi isso, sabe? O meu avô, voltei com eles, deram notícia para minha mãe que o meu avô havia morrido. E foi no Réveillon. Meu avô morreu no Réveillon de 2002 para 2003, se eu não estou enganado na data, que eu sou péssimo com data. Aí eu levantei, fui lá, minha mãe chorou muito, e eu levantei, fui lá, eu não tinha clima mais para a festa, né? Eu fui lá, avisei para os meus amigos que eu não passaria o Natal com eles, porque meu avô tinha acabado de morrer. E fui lá, entreguei as bebidas para eles fazerem a festa e voltei para casa. E na noite do Réveillon de 2002 eu estava viajando, enquanto os fogos todos comemoravam o Réveillon, eu estava viajando para o interior, porque eu queria muito estar do lado da minha mãe. Eu nunca fui muito de chorar, entendeu? Mas eu queria estar perto da minha mãe nesse momento. E a gente viajou de madrugada, chegou de manhã, e eu lembro quando eu cheguei na casa, na antiga casa do meu avô, eu não chorei. Eu nunca fui muito de chorar, mas eu chorei na hora que a minha mãe chegou, que o choro da minha mãe ali eu chorei, entendeu? Que eu sempre fui muito sensível à dor dos outros. Assim, nos momentos que eu choro são os momentos que eu percebo a dor dos outros. Então é um momento que eu sabia que eu ia chorar, entendeu? Eu sempre fui muito, muito mais frio com relação às minhas dores, mas quando eu vejo as dores, que você vê o sentimento das pessoas, eu costumo chorar, mas não é muito não. Então meu avô estava ali morto, e na missa de corpo presente que Deus me quebrou, porque teve ali, eu fui lá se celebrava, se punha o caixão na frente do altar, e a gente fazia as últimas despedidas antes de ir pro cemitério, e celebrava o corpo presente, né? A celebração de corpo presente. E ali o padre contou como que o meu avô morreu. Bom, é a forma que eu me lembro, né? Pode ser que meus parentes, meus tios tenham outras visões, tenham outra forma de enxergar, mas é a forma que eu me lembro. Eu me lembro que ele contou que meu avô morreu,
na missa de Réveillon, durante a missa. E o meu avô morreu na hora do ofertório. Meu avô estava sentado num dos últimos bancos da igreja, né, uma igreja grande lá em Cuparaque. Ele levantou na hora do ofertório, foi lá no altar, fez a sua oferta e voltou e sentou no banco. A hora que ele sentou no banco, ele passou mal e morreu. E eu me lembro, assim, quando o padre contou essa história, e eu me lembro que aí a música, aí ele pediu para musicista, né, que era a Leda, que estava cantando na hora da missa, para ela cantar a música que estava tocando na hora que o meu avô morreu. Bom, eu não vou cantar, mas eu vou ler a música, a letra da música. Bom, para vocês entenderem como para mim foi profundo, é interessante que vocês visualizem a cena. O meu avô indo no altar, fazendo a sua oferta, voltando, sentando no banco e passando mal e morrendo. A música que estava tocando, a letra é: vem o Senhor minha vida oferecer, como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a ti entregar, como oferta viva em teu altar. Pois para te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer. Faça o que está em teu coração. E que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Eu sei que muitos conhecem essa música. E esse momento Deus me quebrou. Porque eu lembro que o padre ainda contou mais ainda, né, que o meu avô, ele sempre... Quando a gente conhece a história, porque o meu avô, ele foi ministro da Eucaristia por anos, quase mais do que eu tenho de vida, ele tem de ministro da Eucaristia, creio eu. E o meu avô serviu na igreja a vida inteira. Sabe, o meu avô sempre teve uma postura, assim, uma das coisas que mais eu admirava no meu avô era aquela postura. Ele tinha uma postura diferente, que a gente olhava para ele e sentia que ele era uma pessoa diferente. Ele tinha uma postura pessoal diferente, uma postura moral diferente, entendeu? E o meu avô sempre dizia que ele queria até o último instante da vida dele servir a Deus. E, gente, se existe uma forma linda de morrer, a morte do meu avô foi a mais linda que eu já vi. Porque alguém que diz que a vida inteira ele queria servir a Deus até o último instante da vida, morre durante a missa, na missa de Réveillon, na hora do ofertório. Ele vai lá e entrega a sua oferta, volta, senta no banco, entrega a sua vida. Ali Deus me quebrou, sabe? Ali Deus entrou na minha alma e falou assim: você é meu. Sabe? E eu me perguntava, e Deus me perguntava naquele dia: o que você está fazendo com a sua vida? Sabe? E naquela vez, talvez seja uma das poucas vezes na vida que eu chorei, porque eu estava emocionado mesmo. Porque Deus fez da morte do meu avô o início da minha vida. Sabe? Ali Deus olhou para mim e falou: você é meu. E eu não consegui ter outra resposta a não ser: Senhor, eu não sei o que eu estou falando. Foi o que eu disse naquele dia. Mas eu quero até o último instante da minha vida servi-lo. Aquele dia Deus entrou na minha vida, Deus penetrou na minha alma de uma forma que eu não consegui resistir.
sabe? E para mim foi muito forte, sabe? O testemunho do meu avô, tudo. O meu avô, eu lembro que já no final da vida dele, ele já estava meio bem velhinho, então ele se perdia. A igreja lá, ela fica numa praça, e a praça ela tem 4 saídas, né? A rua, 4 saídas em cada extremidade. É uma praça e a igreja fica no meio dela, né? E na metade do quarteirão. E o meu avô, ele ia para a igreja e ele não conseguia voltar para casa, porque não conseguia sair da praça, achar o caminho de volta para casa dele, entendeu? Eu lembro que uma história que me contaram, que certa vez o meu tio preocupado, né, com a situação dele, que ele já não, que ele estava se perdendo dentro da cidade, estava se perdendo dentro da praça, e o meu tio pediu para que eles diminuíssem as escalas dele para ministro. E o meu avô ficou bravo com ele, ficou sem conversar com ele um bom tempo, porque não gostou, não queria parar. Bom, esse era meu avô. E a vida dele, a história dele, foi o que e sobretudo a morte dele, aquela morte se entregue, né? Totalmente entregue nos braços de Deus. Foi o que me tocou, sabe? Eu já tinha ido em muita encontro de jovem, mas eu precisei que Deus entrasse no meu coração de uma forma assim avassaladora. E a partir daquele dia, eu nunca mais voltei atrás. Passei momentos difíceis, assim, eu vivi momentos de seca espiritual muito grande, onde Nossa Senhora que me segurou mesmo, sabe? Porque, graças a Deus, eu tinha feito a consagração e eu passei por anos de uma seca muito grande, entendeu? E o que me segurou foi o terço, foi Nossa Senhora que me segurou, foi a consagração que não permitiu que eu caísse, entendeu? Eu lembro que pouco depois disso eu já estava formando na escola, né? Já tinha acabado as minhas desculpas. Deus espera o momento certo, o momento perfeito. E eu já não tinha mais desculpa, já tinha tempo. E eu lembro que logo depois eu conheci a Toca de Assis e eu fui caminhando. Porque eu disse lá no início, a nossa vida ela é feita a nossa caminhada, ela tem um momento do primeiro amor, mas ela precisa caminhar, ela precisa progredir. Então, eu fui caminhando, fui crescendo e progredindo. Veio a toca, foi um momento muito importante na minha vida, pastoral de rua, entendeu? Um momento muito importante para mim, que é o contato com os meninos da pastoral de rua, depois a comunidade Alter Cristos, os retiros, e eu fui crescendo e eu nunca mais voltei atrás, sabe? Porque há dentro de mim um fogo que não se apaga, sabe? O inimigo, por mais que o inimigo tente, por mais que o inimigo tentou, é um fogo dentro de mim que não se apaga. Eu costumo dizer que eu tenho um fogo missionário dentro de mim inapagável. É insaciável, porque eu tenho um desejo muito grande dentro de mim, dentro da minha alma, de trazer almas para Deus, de conduzir, trazer corações para Deus, de converter corações, de ajudar com que as pessoas encontrem Deus, experimente Deus, viva Deus, entendeu? Que as pessoas conheçam Deus, conheçam a igreja, sabe? Eu tenho muita tristeza quando eu vejo a situação de muitos católicos por aí, grande parte dos católicos que não conhecem a igreja, não conhecem a doutrina da igreja, não tem preocupação em conhecer, sabe? Eu acho incrível como que as pessoas elas podem se sentir católico e não conhecer a sua doutrina, entendeu? Não saber o que a igreja ensina e se perdem com muita facilidade, dentro de muito que se fala, muitas bobagens que se falam, que hoje infelizmente nós temos muitos
padres, muitos pastores falando muita bobagem por aí, dizendo muita bobagem, e as pessoas se perdem nisso. Por quê? Porque não conhecem a doutrina da igreja. Nós professamos todos os domingos, né? Que é o nosso credo, que é a nossa profissão de fé, que a gente professa a fé da igreja, que entendeu que nós cremos na igreja, mas a gente não conhece a igreja, sabe? Então eu tenho assim, dentro de mim eu tenho um desejo muito grande de fazer com que o povo conheça a igreja, que os católicos conheçam a igreja, para a gente não se perca, porque católico bem formado não se perde, cristão bem formado não se perde, sabe? A gente conhecer mais a Deus. Por quê? Porque a minha vida ela é um processo de crescimento muito sempre grande. Hoje eu não sou o mesmo que eu fui ontem, eu não sou o mesmo que eu fui no início do ano, eu não vou ser o mesmo amanhã. Por quê? Porque a minha vida, eu tenho um compromisso com o crescimento. Eu sei, busco todo dia saber quem eu sou, saber quais são as minhas limitações. Às vezes as pessoas olham pra gente e falam assim, nossa, que beleza, que maravilha, que unção, que bênção. Mas eu fico pensando, se você me conhecesse como eu me conheço. Porque se você me conhecesse como eu me conheço, eu não falaria isso. Porque eu me conheço. Eu sei quem eu sou. O Senhor me revela todos os dias quem eu sou. Entendeu? Igual hoje eu ainda até brinquei com meu irmão, né? O meu irmão brincou, você tem que confessar que você pecou um monte. Eu falei, claro que eu pequei. Eu peco todos os dias. Eu luto contra o pecado todos os dias. Minha vida é uma batalha contra o pecado dentro de mim. Que se eu não vigiar, eu peco mesmo. Porque se a gente não vigia, a única diferença entre eu e alguns cristãos, alguns católicos, é que eu sou consciente de quem eu sou e quão pecador eu sou. Porque muitos não são. Entendeu? Muitos acham que ser católico é fazer o mínimo, sabe? É ir na missa no domingo, muitos e nem isso fazem, que é confessar uma vez por ano. Tem gente que não confessa grande parte dos católicos não confessa nem uma vez por ano, que é o mínimo que se pede, é o mínimo que se exige. Era ir à missa aos domingos, confessar, e a gente não faz o mínimo. Como que a gente vai atender ao chamado de Jesus, que é ser santo, se a gente não faz o mínimo exigido? Se a gente não cresce, a gente não evolui. Então, a nossa vida como cristã, ela é um crescente evolução. E é o que eu busco todos os dias, sabe? O meu desejo nesse vídeo, sabe, é contar um pouquinho de mim, sabe? Acho engraçado que é uma história da minha vida que poucos conhecem. Que é esse momento da minha vida. Poucos conhecem o meu primeiro chamado. Até dentro dos meus amigos poucos conhecem. Então eu senti a necessidade de contar, falar um pouquinho de mim. Peço que rezem por mim, rezem, orem, para que eu possa crescer cada dia mais, e cada dia mais eu me aproximar e crescer em Deus e ser de Deus, que é o meu primeira vocação é ser de Deus. A minha primeira vocação é atender o chamado de Deus, é até o último instante da minha vida estar ao lado de Deus, que foi isso que eu disse naquele dia, é isso que eu procuro viver. Amém. Deus abençoe a todos e obrigado. Curtam o canal.